Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGCR11, o fundo de papel da CSHG, agora Pátria, como vocês viram inclusive no vídeo que saiu acho que na quarta-feira, se eu não me engano, que eu falei sobre a confirmação de todos os fundos da CSHG, todas as votações foram acima do quórum necessário e foram aprovadas a transferência dos fundos para a pátria. Então agora, vamos ver se, eu não sei, acho que eles têm um prazo, acho que de 30 a 60 dias para poder alterar. Vamos ver se vai ter alguma mudança de layout dos relatórios. Espero que não, porque a gente já está acostumado, né? Mas como as pessoas foram, então pode ser que não tenha nenhuma alteração, espero que mantenham o mesmo padrão. E falando em padrão, as inscrições da quarta turma da minha mentoria estão abertas, link nesse QR Code aqui ou na descrição aqui embaixo, e nessa mentoria eu te ensino inclusive como é que você precifica um fundo como esse, quanto que você pode pagar num fundo como esse, o quanto que o valor patrimonial de um fundo desse impacta na sua precificação. Então se você tiver interesse em aprender, link aqui na descrição, na descrição não, no QR Code ou aqui na descrição, beleza pessoal? Então vamos falar sobre o HGCR, mais um mês acompanhando esse fundo. Tem um ponto interessante desse relatório, que foi, primeiro, ele está com o valor patrimonial, valor de mercado fechou 104, ainda está com um bom ágio, o que deixa ele caro para compra, embora dependendo de como você precificá-lo, talvez não fique tão caro, isso daí, embora não seja recomendação, como eu sempre falo para vocês aqui, mas na minha visão ele está caro para investimento, mas o que me chama atenção também é que teve uma redução de valor patrimonial de praticamente R$ 1 a R$ 2, se eu não me engano, de um mês para outro. Ele continuou pagando os 95 centavos, teve uma redução muito grande, principalmente eles trouxeram esse gráfico aqui, né? Antes de eu falar sobre ele, primeiro que ele pagou 95 centavos, né? Aí ele fala sobre a questão dos rendimentos, que teve variação negativa, a cota também teve variação, na verdade teve variação negativa de 0,5% também. Mas o que eu quis trazer para vocês é o seguinte, olha só, olha que interessante. Nesse mês de abril, houve uma abertura expressiva da curva de juros futuros, como a gente já tem acompanhado em todos os relatórios, basicamente, acompanhada por um incremento nas taxas observadas dos títulos de 2035, da NTN, de 30 anos, né, NTNB 30, cuja taxa passou de 5,78 para 6,14, o que refletiu na abertura das taxas de marcação a mercado dos nossos CRIs e IPCA, que passou de IPCA mais 8,8 para IPCA mais 9,3. Olha só, pessoal, que coisa maluca. Então, nesse preço que o fundo está hoje, ele está trazendo um retorno de IPCA mais 9. E aí, eles até mostram a questão, eles até falam, com reflexo, eles falando sobre a questão da estratégia que o fundo fez, que é de comprar só ativo IPCA. Por quê? Ele está pagando um preço menor nesses fundos, nesses ativos, exatamente porque quando você sobe a taxa, o preço unitário desses fundos, desses ativos cai. Inclusive, o fundo pode ter um ganho de marcação numa possível venda lá na frente, bem interessante, um ganho de capital no giro desses CRIs lá na frente. Então ele tem comprado isso, ele está com essa estratégia de compra, de aumento da porcentagem de IPCA, pelo menos há uns 3 meses nisso. Ele coloca, com o reflexo desse trabalho, o spread médio da carteira marcada a mercado passou de 2,51 para 3,16, movimento relevante que beneficiará o retorno do fundo. Então, vejam, pessoal, assim, eu gosto muito do HGCR, é uma pena que dificilmente esse fundo ele negocia no valor patrimonial. E aqui, até como eu estava falando para vocês, é um ponto importante essa questão da redução do valor patrimonial de um mês para o outro, né, mostrando esse reflexo da abertura da taxa de juros. E também um ponto que é importante, que a gente vai ver daqui a pouco, é que ele não é majoritário, embora ele é majoritariamente IPCA, mas ele não é que nem, por exemplo, um fundo que é 90% IPCA. Ele tem mais ou menos uns 30 e poucos por cento em CDI, que não tem essa marcação como o IPCA, e mesmo assim
teve uma variação muito grande mostrando o impacto dessa abertura da taxa de juros. O HGCR, pessoal, assim, eu considero um fundo muito conservador, é uma base de carteira quase, na minha estratégia ele não entraria como zagueiro, mas é quase um zagueiro, é como se a gente fosse um líbero. A questão toda é o preço dele, né, que dificilmente ele abaixa do valor patrimonial ou fica perto do valor patrimonial, por isso que é importante quem quer investir nesse fundo acompanhar ele muito de perto, porque de vez em quando ele abre algumas oportunidades. Aí eles colocam, continuamos enxergando o momento atual como muito bom para novas alocações e temos trabalhado com foco na originação de operações exclusivas e majoritariamente indexadas ao IPCA, como eu falei para vocês, buscando alongar a duration da carteira para travar retornos atuais por mais tempo. Por quê? Eles estão pegando, a ideia é pegar ativos CRIs IPCA de taxas maiores com duration maior, porque ele trava um bom tempo o rendimento nisso, né? Então é bem interessante essa estratégia que o fundo está fazendo. E aqui o fundo apresentou 1,03 de resultado, ainda tem 52 centavos de resultado acumulado de semestre anterior e não distribuído, tem 66 centavos de inflação acruada. Se você não sabe o que é inflação acruada, escreva no meu canal aqui na lupinha inflação acruada que vai ter um vídeo explicando o que é isso. Aí eles colocam, no mês teve um acúmulo de 17 centavos de resultados acumulados em inflação acruada, somando um total de 1,18. Nesse cenário, indicamos uma manutenção do patamar atual, que é esses 95 centavos, durante o semestre e passamos agora a trabalhar para o próximo semestre. Aqui eles colocam, durante o mês de abril, continuamos aumentando a exposição em ativos indexados à inflação. Foram adquiridos 4 operações, num total de 26,5 milhões, taxa média ponderada de IPCA mais 7,7. Então, assim, o fundo continua trabalhando muito bem essa questão de reciclagem de portfólio. Durante o mês também foi realizado um total de compra e venda de 26,9 e alocação líquida de 26,8. E aqui eles colocam quais foram as movimentações que dá aquela taxa média lá de aumento na posição via mercado secundário do CRI BR12 subordinada a IPCA mais 8,6, aumento no secundário também do CRI Mega Moda IPCA mais 8,22, aquisição de 9,4 do CRI Léo Madeiras, IPCA mais 7,4, versus a taxa de emissão 7, então eu vejo, eles já estão aumentando, inclusive posições que eles tinham uma taxa menor a uma taxa maior, venda de 96 mil em cotas de FII, então eles compraram o CRI e venderam o fundo imobiliário e gerou aproximadamente 4 mil de prejuízo, então eles levam esse prejuízo mais para frente para poder abater. E aumento de 6 milhões do CRA Açaí, a taxa média de IPCA mais 6,94. Veja que a taxa média ponderada vai dar esse 7,7 ao ano. As assembleias, a gente já falou sobre as assembleias, né? Aqui a gente vê o resultado do CRI deu praticamente 1 milhão a mais do que o mês passado, ainda trazendo resultado da inflação de fevereiro, e o resultado foi maior do que o rendimento. A gente consegue ver que ele, inclusive, ele aumentou, como a gente falou lá em cima, ele aumentou um pouco de reserva, e veja que ele está bem tranquilo para manter os 95 centavos, né? Para poder, pelo menos até o final do semestre, ele tem uma reserva tranquila para manter. Inclusive, esse mês ele gerou mais resultado do que o rendimento distribuído, então, ao meu ver, ele continua distribuindo 95 centavos. Dificilmente volta para isso tão cedo, né, os 1,20, mas para mim considero um baita de um retorno, embora ainda negociado acima do valor patrimonial. A gente vê aqui o resultado do fundo em relação ao CDI, ao IFIX, é colossal o resultado desse fundo. Teve um pequeno número de aumento de cotistas, ele caiu bastante de fevereiro para março, eu até cheguei a comentar isso no relatório passado, mas voltou a recuperar um pouquinho, 200 cotistas. Inclusive, eu até chego a comentar aqui, se vocês pegarem lá no vídeo, que eu falo que, na minha visão, o motivo é o custo de oportunidade. As pessoas buscando outros fundos que ainda tem fundo bom. Se vocês observarem nos meus vídeos aqui, obviamente eu não recomendo aqui, mas pelos análises vocês vão ver que tem fundo que está descontado e fundo muito bom. Então, obviamente, as pessoas vão para buscar custo de oportunidade, né? Aqui a parte do PL, ele tem 106 de compromissada, ele tem fundo imobiliário que se ele quiser resgatar para pagar, então ele está super tranquilo com as compromissadas. Aqui, pessoal, uma coisa que eu achei que, não sei se eles erraram aqui,
Porque, como eu falo para vocês, eles têm 32% em CDI. Eles compraram bastante CDI e IPCA e não teve aumento aqui, porque eles não pegaram nada de CDI. Então eu achei que tivesse alguma alteração, mas talvez não tenha impactado ao ponto de mudar a porcentagem. Mas mesmo assim a gente consegue ver que eles vêm adotando essa estratégia desde o começo do ano, que é ir reduzindo 38, 34, 32% de redução da porcentagem de CDI. Aqui é a distribuição geográfica, aqui é a marcação que eu falei para vocês, é histórico nesse fundo, acho que nunca chegou nisso, nessa marcação. A duration hoje é de 4,5, então eles estão comprando ativos para aumentar essa duration, para ter um carrego maior, um tempo maior, em uma taxa boa. Então, é isso, pessoal. Acho que não tenho mais nada para falar hoje. Vamos continuar acompanhando esse fundo e prestem atenção se você é um daqueles que quer comprar um fundo de papel bom. Preste atenção porque de vez em quando ele abre algumas janelas aí interessantes. E se você quiser aprender a calcular o preço que você pode pagar nesse fundo, seja meu aluno, que lá você vai aprender. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.